Estamos de volta ao vivo. O tema de hoje está aí na tela para você. Minha vida, meu aplicativo. A sua vida está toda em aplicativos? Quais as razões para você não abrir mão deles, hein? Praticidade? Para não esquecer? Para facilitar a vida? Quais os mais populares da sua tela? Compartilhe conosco a sua experiência, comente o tema do programa de hoje pelo Twitter, Facebook ou telefone. Eu tô esperando, hein? Inclusive, ó, já tem participação, a Kátia mandou pra gente, ó. Não me importo vivendo sem celular. O WhatsApp é o meu aplicativo favorito, mas recentemente baixei um para controlar a amamentação da minha filha. Que legal, esse bem útil, assim, né? Interessante. Valeu pela participação aqui com a gente, viu, Kátia? Brigadão. E você que está em casa, então não perca a oportunidade, participe aqui com a gente também. Ô, Antônio, ter aplicativo hoje é uma regra, se a gente for pensar em questão de convivência social, na relação com o outro? Olha, hoje no mundo nós já temos cerca de 2 bilhões de celulares e smartphones conectados na internet. Na próxima década, até 2020, nós teremos 80% da população mundial adulta utilizando smartphone. Todas as vezes que nós utilizamos esses aparelhos, a gente deixa uma espécie de rastro, né? Nas nossas compras, no nosso dia a dia, quando a gente usa os aplicativos de trânsito, os aplicativos de amamentação, tudo isso deixa esse rastro. Então, essas informações que nós temos a possibilidade de gerar a partir da utilização de cada uma das pessoas, tem o potencial de transformar de uma maneira muito profunda tudo que nós conhecemos enquanto sociedade hoje. Tem o potencial de transformar o nosso trânsito, a administração pública, a saúde, enfim. Imagine você, hoje já existe um aplicativo, por exemplo, que ele permite a gente tirar uma foto do olho e enviar para poder fazer um diagnóstico de doenças relacionadas à oftalmologia, né? Os meninos estão lá em Entre Rio de Minas, lá no interior, lá não tem um centro especializado como esse, e eles já podem, através de um aplicativo, ter um diagnóstico especializado nessa área. Então, esse é só um exemplo, um pequeno exemplo, na verdade, do que nós temos pela frente. A possibilidade, então, de transformar por completo todas as relações sociais, né? Não isso só é no de Brasil assustar, de certa forma, porque no campo empresarial isso é mais fácil para a gente, é mais palpável, inclusive a gente acompanha isso mais perto, né? Pelas publicidades, através desse rastro que você bem identificou. Agora, pensar essas nossas relações sociais, assim, dessa forma, dessa transformação, professor Nilson, já era de se esperar algo do tipo? O Antônio falou muito bem, quer dizer, 2 bilhões de smartphones atualmente, né? E vai passar para 7 bilhões em questão de muito pouco tempo. Mas até aí vamos dizer que é aceitável, né? Vamos dizer que a tendência normal do ser humano, vamos dizer assim, seria ter um smartphone. Mas nós já estamos esperando 50 bilhões de dispositivos, de coisas que vão conversar entre si, com a gente e entre eles, entre as coisas, sem que a gente tenha nem notícia do que esteja acontecendo. Um exemplo disso que a gente pode citar, já estão lançando carros, né, agora em 2015, em que um carro comunica com o outro carro sem a necessidade da intervenção do motorista. Um exemplo de uso para esse tipo de tecnologia é se nós estamos numa autopista, vários carros seguidos, né, e lá na frente um animal atravessa a estrada. O primeiro pisa no freio muito bruscamente, né, e mesmo que o segundo queira pisar, ou o terceiro, enfim, né, todo mundo, muito antes disso, um carro já avisa o outro, ó, eu freiei porque, né, algum problema, um obstáculo, e todos os outros carros já vão frear automaticamente, sem que o motorista tenha que tomar nenhuma atitude. Então, um tipo de coisa que vai acontecer muito em breve, né? Incrível. E que seria a comunicação das coisas, o que se chama hoje de internet das coisas, em que todas as coisas vão estar interconectadas com a nossa participação ou mesmo sem a nossa participação. Pois é, inclusive já tem até o termo para crianças que elas já estão sendo chamadas de nativos digitais, né? Isso mesmo. E o que a gente pode esperar? Eu fico um pouco assustada, ao mesmo tempo admirada com tanta tecnologia, porque pensar que isso é a passo rápido, né? Não é algo tão lento assim. O que esperar assim, dessas crianças, principalmente para esse futuro, adolescentes diretamente, que estão relacionados aí com tanta tecnologia? A gente já citou alguns aspectos negativos, né? Assim, vamos pensar em pontos positivos e negativos. O que esses aplicativos trazem, né, para a vida dessas pessoas? O nativo digital é aquela criança de 3 anos que pega uma revista e passa o dedo assim, né? Que ela já sabe que fazendo esse movimento,
a folha muda, né? Mas não numa revista, mas em todos os outros dispositivos é assim que faz, né? O que a gente pode esperar de positivo são pessoas talvez mais energéticas e muito mais rápidas no pensamento do que as pessoas com a idade aí de 50 anos, por exemplo, que não são os nativos digitais. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra questão também, porque como está tudo no aplicativo, a vida inteira no aplicativo, a memória começa a falhar um pouco, né? Acontece com você? Acontece. A gente não vê mais a necessidade de decorar um número de telefone, de escrever no papel aquele endereço e ficar lendo aquele endereço, ou de decorar até nome, né? Porque se aparece o nome da pessoa ali, data de aniversário, então você vai se perdendo naquilo. Às vezes até de um compromisso, porque o aplicativo não te lembrou daquele compromisso. Isso é curioso, porque o comportamento que está aparecendo é o seguinte, a responsabilidade deixa de ser minha, passa a ser do meu aplicativo que não me avisou na hora certa, entendeu? Não te acordou, né? Então a gente está transferindo a responsabilidade para esse aparelho. Então, os compromissos, inclusive um aplicativo que se chama Dinner Time, que são os pais monitorando o aplicativo, o uso do celular dos filhos. Então, através desse aplicativo, o pai pode desligar o celular dos filhos e manter aquele celular desligado por um tempo que ele queira, entendeu? E só depois de uma senha que o próprio pai coloca lá, aquele celular vai ser ligado Ela já novamente. ficou aqui desesperada, preocupada com esse Mãe, aplicativo. ainda bem que você está trabalhando e não está assistindo, você não vai saber desse aplicativo. Não pode. Então, a gente vai transferindo a responsabilidade, que é nossa, né, do nosso comportamento, nossa memória, nossa atitude, para um aplicativo. Então, acho que aí sim tem mercado para muita coisa aparecer. Né? E já não é mais absurdo, né? Aquela cena surreal. Você Você ter uma mesa, né? Onde os pais sentam com os filhos para poder almoçar, jantar e cada um está no seu aplicativo, no seu celular. Eu acho que, ao mesmo tempo que é favorável esse monitoramento, tem que lembrar que a criança, por mais que os pais estejam monitorando, a partir do momento que ela tem o celular ali dela, ela está aberta e sujeita à maldade do mundo aí e sem nenhuma barreira, porque a internet é isso, né? E ela, sem a instrução e sem os pais numa mesa para conversar, explicar e pautar o que é certo e o que não é, ela acaba caindo em algumas coisas negativas, a criança e o adolescente, né? Fica mais sujeita a ser vítima de alguma coisa. Tem um perigo todo. Tem um pessoal aqui da banda também querendo participar. Esse aplicativo de Dinnertime é interessante para linkar junto com a questão que as crianças que estão vindo agora, que são os nativos digitais, têm a velocidade de pensamento muito mais rápida que até que eu, que sou novo, que as pessoas mais velhas, mas o desenvolvimento deles na escola são prejudicados pelos aplicativos. Então, tendo esse controle, pode tirar isso e fazer que os meninos absorvam mais as coisas. Por exemplo, assim, vocês são jovens, né? Aqui hoje a gente já viu um monte de novidade a partir desses aplicativos. Assusta um pouco, assim, de pensar a quantidade de coisas que a gente tem em pouco tempo? A gente viveu, assim, um finalzinho, a gente viveu a transição, né? Nossa, que tem média de 20 anos, ele e os dois que são um pouco mais velhos. A gente viveu a transição desse mundo, né? A gente teve a infância normal, a gente... Chegaram no smartphone. A gente... Agora, tem algum aplicativo, assim, que seria um aplicativo dos seus sonhos? Algo que você queria que alguém pensasse? Vou fazer essa pergunta principalmente para quem usa muito, né? E aí, Gabi, tem? Ai, com certeza. Qual? Com certeza. Eu queria que um aplicativo, a partir do momento que alguém me chama para sair, ele definisse a roupa, o lugar, que horas que eu tenho que chegar, o cabelo que eu vou arrumar, já coisasse lá na loja, falasse, ó, separa essa saia que ela vai gostar. Se eu não fizesse um encontro para você. Se pudesse mandar rápido também para mim a roupa pronta, o salão, e mandar o cabelo também, a maquiagem, tudo de uma vez. É a transferência de responsabilidade. ó. Sei que eu preciso sair da minha cama, Mas porque... o mais genial da prova de cálculo... Ele é o mais genial. Isso é verdade. Mas tem a questão também que a gente ainda não citou, porque ainda não deu tempo. Com essa coisa toda da tecnologia, as pessoas acabam movimentando menos, né? E aí isso reflete diretamente em dados, inclusive, da obesidade. Porque ela falou, não queria sair da minha cama. Tem a questão até do controle remoto. Tem aplicativo hoje que já faz até a função do controle remoto, né? Você fica disputando quem está com a posse do controle e quem está com o aplicativo. Isso é outro dado preocupante, né, doutora? É sim.
Além da obesidade, porque aí a pessoa fica mais tempo sentada, né? E ela troca, não quero mais atividade física e vou me relacionar, né? Com os aplicativos e com as outras pessoas. Tem uma outra informação super importante que é a seguinte: há mais ou menos 20 anos atrás, as crianças na faixa de 10 anos que eram diagnosticadas com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, há 20 anos atrás, então, numa sala de 18 crianças, uma tinha esse diagnóstico. Hoje, numa sala de 18 crianças, uma não tem esse diagnóstico. E uma pediatra americana foi fazer essa pesquisa do que estava acontecendo. E a conclusão que ela teve foi a seguinte: pela falta do exercício físico, o cérebro está deixando de amadurecer o que precisa ser amadurecido naquela idade e, portanto, as crianças estão olhando e conectadas e prestando atenção em tudo, que é esse sintoma da hiperatividade. Caramba, incrível. É muito mais grave do que a obesidade, por exemplo. Mais um alerta aí da tecnologia, né? Mais um malefício. Vamos de música então, pessoal? Vamos animar, né? Afinal, tem dados aqui que a gente fica assim, cabisbaixo, né? Mas dá para dar uma animada. Vamos animar aí. O que vocês vão trazer agora pra gente? A cera. A cera. Bora então. Surto. Bora lá. Eu tava ali, ela também estava ali. Tava parada e olhando para mim, a conversar com o chegado bem do meu lado, me encorajando a chegar junto dela. Fala pra ela sobre a minha intenção, antes que esqueça, pois pirei meu cabeção. Eu vou me levantar, vou lá onde ela está. Fala pra ela. O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou o cabeção. O rosto lindo e o sorriso encantador, e o jeitinho de falar que me pirou o cabeção. Que me pirou. Galera, show! E o piercing dela refletia a luz do sol. Os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que piração! Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo se houvesse a condição. Essa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção!